na Sociologia 2 também. Com o tempo, A minha experiência anterior era em órgãos. A questão do planejamento e do desenvolvimento. Eu fiz um mestrado orientado por Pessoas interessadas no trabalho, Classes médias no Brasil, né? O projeto que o Florestan encaminhou. dava aula, chamada Estrutura Voluntária, e saía no diário. Carregava uma escola lá na roça, por vizinhos dos meus avós que tinham sido escravos. Eu fiz Ciências Sociais na Universidade Federal do Paraná. E na verdade, eu tinha ido fazer Ciências Sociais porque era o curso que dava mais oportunidades de magistério e eu pretendia, na verdade, fazer arquitetura, né? Só que, tendo feito escola normal, não tinha condições de fazer imediatamente. Então, só que quando cheguei na faculdade, acabei gostando muito do que eu estava fazendo e ainda lá fui convidada, inclusive, para ficar na cadeira de estatística, né? Porque eu gosto muito de estatística. E, bom, quando nós terminamos o curso, foi em 1966 que a gente se formou, viemos 3 colegas para São Paulo na mesma época, Maria Célia Paoli, que naquele tempo era Pinheiro Machado, eu e Elizabeth Belo. Nós 3 viemos fazer pós-graduação aqui. No caso da Maria Célia e meu, nós tínhamos sido orientadas durante o ano de 66 pela professora Maria Alice Forac, que tinha ido a Curitiba e que tinha sabido por nós que queríamos vir para cá fazer pós-graduação. Então, ela nos indicou o que ler, como ler, desde os clássicos até as pratas da casa, como ela falava. Então, nós viemos, naquele tempo os cursos eram anuais, as disciplinas eram anuais, fizemos no primeiro ano a disciplina da própria Maria Alice Forac e do Luiz Pereira, e depois, no segundo ano, nós fizemos as disciplinas do professor Otávio Iani e do professor Leôncio Martins Rodrigues. Naquela altura não era necessário fazer mestrado, não obrigatoriamente, e o curso de pós que nós fizemos foi mais um curso de especialização do que um curso de pós, como agora nós entendemos. No segundo ano, ou melhor, quase no final do segundo ano, começou a ser estabelecido um sistema de pós-graduação e nós descobrimos que tínhamos que fazer o mestrado. Então, como nós tínhamos feito os cursos com a Maria Alice e com o Luiz, a Maria Célia ficou sob a orientação do professor Luiz Pereira, da professora Maria Alice, e eu fiquei sob a orientação do professor Luiz Pereira. Bom, começo de 69, março de 69, nós já tínhamos vindo para a cidade universitária porque tinha havido a guerra na Maria Antônia. A Maria Célia foi primeiro convidada para vir para cá e quando eu morava em Curitiba, eu tinha casado, estava vindo toda semana para assistir aula. Maria Célia foi convidada pelo Leôncio e depois fui eu convidada pelo Leôncio para ficarmos no CESIT, Centro de Sociologia Industrial do Trabalho, que ele coordenava e que onde tinham aberto 3 vagas, 2 das quais nós ocupamos. Só que, em meados de 69, houve a reforma universitária. Não só isso, em meados de 69 também houve as cassações, as aposentadorias dos professores Florestan, Otávio Iani, Fernando Henrique, Emília Viotti, enfim, os professores da faculdade, vários deles que foram aposentados compulsoriamente. E na reforma acabaram-se as cadeiras
as cátedras, e fundaram-se os departamentos. E nessa criação dos departamentos, o CESIT desapareceu. Então, nós viemos para sermos pesquisadores. E no meio de 69, deparamos com... No meio não, na verdade em abril, maio, foi antes das aposentadorias, deparamos com essa situação em que a gente teria que começar a dar aula, porque nós viramos professores do departamento de Ciências Sociais. Essa mudança foi uma mudança muito importante. Eu acredito que eu tinha feito curso normal, então eu dava aulas, eu trabalhava em Curitiba como professora primária antes de vir para cá. Mas a primeira experiência que nós tivemos aqui, quer dizer, agora eu vou falar em eu, né, porque cada uma de nós teve uma experiência diferenciada. Nós fomos indicadas para trabalhar na Sociologia 1, e esse curso de Sociologia 1 era lecionado aqui na faculdade pela professora Maria Alice Forac, e também era lecionada em economia, educação, psicologia, história, geografia, obrigatoriamente, acho que não esqueci ninguém, pelo Martins, professor José de Souza Martins, aqui na história, né? Então, nós 5 que fomos contratadas naquele momento, e mais alguns professores, quer dizer, nós 5 éramos Maria Célia Pinheiro Machado, Maria Helena Oliva Augusto, Heloísa Fernandes, Gessita Nogueira Moutinho, e a Irene não tinha sido ainda contratada, mas foi contratada depois, mas já trabalhava como instrutora voluntária aqui. Então, nós e mais Timoshenko Web, que era da ECA, e uma outra professora também da ECA, cujo nome me esqueço agora, nós fomos indicados para dar Sociologia 1 como seminaristas. O que significava? Era uma disciplina, no caso das Ciências Sociais, de 6 horas, e nós tínhamos 4 horas por semana com os alunos, enquanto as aulas expositivas eram de 2 horas, em outro dia. Mas antes da gente começar a dar aula, nós tínhamos seminários, todo grupo tinha seminário conjunto, em que nós passamos praticamente todos os autores ou os textos que nós íamos ler, que nós íamos discutir durante a disciplina. Porque a disciplina, ela era dividida em três unidades, sendo que a primeira e a segunda eram unidades teóricas, em que alguns rudimentos de Weber, rudimentos de Marx, rudimentos de Durkheim eram passados, os alunos lendo textos dos autores mesmo. E a última unidade, a gente discutia questões contemporâneas, que naquela altura era comunicação de massa, a questão do trabalho, e a terceira eu não me lembro. Mas, de qualquer forma, a gente entrou em contato com autores que não tínhamos estudado durante o nosso próprio curso, com questões que também eram novas. Tivemos que ler, naquela altura, em francês, porque havia um conjunto de textos que ainda não estavam traduzidos ou estavam mal traduzidos. Então, passamos 69, desde o momento em que ficou claro que nós iríamos dar essa disciplina, passamos 69 fazendo esse seminário semanalmente, e foi muito rico, não só do ponto de vista da abertura de perspectivas, mas também do ponto de vista da formação de um grupo de trabalho, que funcionou de certa maneira, ainda que com alterações, até 77. Por quê, de certa maneira?
porque em 72 a Maria Alice faleceu, porque o Martins foi para Cambridge e deixou para a gente a responsabilidade da disciplina. Mas, de qualquer modo, essa experiência acabou orientando o trabalho aqui no departamento. Bom, esse é um lado do meu trabalho didático. Quando foi em 1971 ou 72, não tenho claro, o professor Aziz Simão, que era então chefe do departamento, sugeriu a nós que dessemos uma disciplina optativa para ir aprendendo. E essa disciplina optativa, se de um lado era realmente uma experiência interessante, a gente tinha uma disciplina que durava 1 hora, era 1 hora. Por outro lado, foi exatamente no ano em que o sistema mudou de curso para crédito. Só que os alunos que ainda estavam fazendo o curso, para eles funcionava como curso. Então, foi assim uma avalanche nas nossas disciplinas, uma verdadeira avalanche, de tal modo que, por exemplo, eu no primeiro ano que dei optativa, eu tinha mais de 200 alunos, e da mesma maneira a Irene. Então, Irene Cardoso. Então, o que nós fizemos, quer dizer, os alunos eram bastante semelhantes, né? O número e os próprios alunos. Então, a gente fez uma divisão. Em vez de dar só 1 hora, a gente dava 1 hora para uma turma, metade da turma, e a outra hora para metade da turma. Porque o meu horário era de 7h30 às 8h30, vamos dizer, o dela das 8h30 às 9h30, então a gente dava 1 hora e depois a gente trocava. Então, isto foi uma experiência, para mim, bastante complicada. Bastante complicada porque, até pode não parecer, mas eu sou bastante tímida, eu tenho muita dificuldade de falar em público. E naquela altura, falar para aquela multidão, alunos que tinham praticamente a mesma idade, porque naquela altura a gente se formou e veio e começou a dar aula, né? E alunos que sabiam, talvez tanto quanto, talvez até mais do que eu, né? Na medida em que eu vinha de uma faculdade que não era exatamente um primor naquela altura. Melhorou muito, hoje já é bastante melhor, mas naquela altura não era. Mas, de qualquer maneira, foi uma experiência bastante interessante. E a minha primeira optativa tratava de um tema que era um tema que eu estava desenvolvendo no meu mestrado, que tinha a ver com a questão do planejamento e do desenvolvimento. Eu fiz o meu mestrado, orientada pelo Luiz Pereira, sobre uma experiência paranaense de desenvolvimento, que foi a Companhia de Desenvolvimento do Paraná, a CODEPAR. Bom, então eu comecei, agora eu vou falar um pouco da minha carreira enquanto professora, que eu acho que é o que me marca mais na faculdade, na universidade, e que faz mais sentido para mim, né? Eu considero essa atividade uma atividade fundamental, e durante muitos anos, mesmo depois de fazer o doutorado, considerei sempre que a graduação a formação na graduação era uma coisa muitíssimo importante. Continuo achando isso, mas agora também a pós-graduação tem uma presença.
Então, tirando essa optativa, que eu dei 2 vezes ou 3, chegou um certo momento que a gente veio para cá, para este prédio, em 1977, e paralelamente fomos aí convocadas a dar cursos, a propor cursos de graduação como optativos. Quer dizer, então eu propus, foi um pouco depois, foi em 1983, eu propus a disciplina que até hoje eu ministro, que é Indivíduo, Razão e Liberdade. Naquele momento, praticamente ninguém falava no indivíduo na sociologia. O indivíduo era lá para o lado da psicologia somente, mas foi um curso muito interessante, porque, veja, eu dei planejamento como técnica de controle social, porque o Mannheim entrava nisso, durante alguns anos. Eu comecei com essa turma que tinha mais de 200 alunos, considerando diurno e noturno. Em 1982, a disciplina teve, digamos, 10 alunos no vespertino e outros tantos no noturno. Em 1979. Eu dei o curso, Paulo Menezes foi meu aluno naquela altura. E foi ali que aconteceu isso. Então, em 1983, eu propus, eu comecei a dar Indivíduo, Razão e Liberdade, mas com o nome anterior, né? E também tinha pouquíssimos alunos, que foram aumentando, até que em 1989 eu tinha cerca de 70 alunos no vespertino e quase 100 no noturno, que o noturno sempre teve mais pessoas do que no vespertino. E daí eu acho que vale a pena falar sobre a divisão do departamento. O departamento foi dividido em 1987, em 3 departamentos, o que, de um certo ponto de vista, pode ser considerado bom, porque permitiu que cada uma das áreas se expandisse, ampliasse o número expandisse os interesses, ampliasse o número de professores e tivesse uma característica própria, que no tempo das ciências sociais era um pouco discriminado, mas, assim, eu tenho a nítida sensação que para o curso de ciências sociais não foi a melhor coisa. Se foi bom para as disciplinas separadamente, para o curso acabou acarretando um autocentramento de cada uma das áreas e poucos contatos. No começo não era assim, ainda que nós tivéssemos uma dificuldade muito grande, porque lá na administração eram 3 departamentos, então eram 3 representantes da graduação. Depois a gente conseguiu que houvesse uma unificação, quer dizer, continuaram os 3 representantes, mas de qualquer modo havia uma comissão de ensino, mas que não tinha nenhum poder, na verdade, mas que atuava, conversávamos, discutimos as questões vinculadas ao curso de Ciências Sociais, tivemos algumas experiências excelentes. No período 91-93, eu fui subchefe, suplente de chefia do departamento, quando o Fernando Mourão foi o chefe do departamento. E ao final desse período, o Mourão pretendia voltar a se candidatar, como de fato o fez.
para a chefia do departamento e me convidou para ser a sua subchefe outra vez. E acontece que um grupo de pessoas com as quais eu me dava, com as quais eu trabalhava no departamento, resolveram lançar um nome para competir com o Fernando Mourão e acharam que eu tinha que ser essa pessoa, porque eu tinha um histórico, quer dizer, eu tinha um histórico na graduação, já tinha sido subchefe e eu era bastante bem aceita pelos alunos, porque naquele tempo a gente fazia votação, né? O Orlando Miranda se candidatou. Na verdade, acho que o Fernando acabou... Não, ele continuou sendo candidato, mas Orlando Miranda também se candidatou. E eu acabei ganhando. Mas isso me provocou, num primeiro momento, um olhar bastante culpabilizante por parte daqueles que apoiavam o Mourão, porque acharam que eu tinha sido uma traidora, né? Mordido o peito que me agasalhou. Mas, na verdade, isso não aconteceu, porque eu tinha ficado como substituta dele durante 2 meses, que ele estava no exterior, e antes de aceitar ser a chefe, ser candidata, eu tinha falado com ele, tinha explicado, tinha dito que eu ia... Então, com ele eu não tive problema, mas com as pessoas que o apoiavam eu tive. E pessoas com quem eu sempre me dei muito bem e pessoas de quem eu gostava. Eles acreditavam que eu ia acabar sendo manipulada por outros. E aconteceu que... Mas isso eu não sei se precisa fazer parte do final. Aconteceu que houve um problema no departamento, que eu assumi uma posição e acabei fazendo com que aquele meu grupo deixasse de me apoiar. E isso foi uma coisa tenebrosa para mim. E, por outro lado, acabei sendo reaceita pelos outros. Mas foi um período muito ruim, porque todas as promessas que me haviam sido feitas, se você aceitar, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo, no momento em que as pessoas acharam que eu não fiz o que eu devia fazer, o que eles achavam que eu devia fazer, eles me cortaram da sua lista. Alguns deles eu refiz a relação, mas uma em especial nunca mais. Então, bom, daí eu fui também, agora eu não me lembro o período, eu fui suplente do Cedir Ano na coordenação da pós. Depois eu fui suplente do Sérgio Adorno. Não, o Sérgio Adorno, eu fui suplente do Sérgio Adorno na coordenação da pós. Daí eu fui coordenadora da pós durante 1 ano e o Sérgio Adorno foi meu suplente. Acontece que eu não sou titulada, né? Eu nunca fiz a livre docência, portanto, nunca fiz a titulação também. E nessa altura o Sérgio Adorno era já titular e o Cedi também era titular, o Cedi era diretor da faculdade. E alguém de nós, eu não me lembro se era o Flávio Perucci, era presidente da comissão de pós-graduação. E o Cedi queria que a gente continuasse sendo presidente da... Então, pediu para haver uma inversão. Então, o Sérgio passou a ser titular e eu passei a ser suplente.
Então, fiquei só um ano na coordenação e depois fui suplente do Paulo Menezes também, né? Outra experiência bastante importante dessa minha estada aqui é que eu pertenço à comissão editorial da revista Tempo Social, já acho que ainda quando Paulo Menezes era o editor, e durante todo o período de editoria do Sérgio Miceli e durante o período de editoria do Leopoldo eu continuo sendo. Agora o Leopoldo está saindo, dia 31, o Alexandre vai assumir e eu vou continuar, espero, né, se ninguém me puser para fora. Mesmo depois de ter me aposentado. Há 2 anos eu me aposentei, depois de 45 anos de USP, na verdade, 54 de magistério, né? Porque eu tinha, com 18 anos eu comecei a dar aula, e estou como professora sênior, que eu espero continuar, mas eu preciso pedir de novo para o departamento, porque o meu período acabou. Então, essa é a minha vida aqui. Quer dizer, chegou um momento, eu nunca pensei em ir para outra universidade, eu nunca pensei em me aposentar e assumir alguma outra coisa para ter 2 salários, porque para mim, foi essa universidade que me fez, né? Quer dizer, foi aqui que eu aprendi realmente, aprendi sociologia, aprendi a ser professora de sociologia. Foi aqui que eu desenvolvi todas as minhas atividades, apesar de ter trabalhado no Paraná como professora primária, na Biblioteca Pública do Paraná, durante o período que eu era aluna, né, das Ciências Sociais lá, e fui professora, instrutora voluntária na faculdade, durante o período que eu estava aqui em São Paulo ainda, e trabalhei em agência, agência de pesquisa socioeconômica, a Cerete, que tinha uma empresa que era bastante importante em planejamento e que tinha a sua área de estudos socioeconômicos, chamava-se SD. Enquanto o meu contrato na universidade não saiu, eu trabalhei lá, né? Então, apesar de todas as outras experiências, foi aqui que eu cresci, eu digo, né? E aprendi muitas coisas. Houve algumas questões, mas que são questões que não me atingem apenas. Por exemplo, claramente, durante um período, eram os meninos, né, os homens, que podiam exercer certas atividades. Então, a gente entrou como instrutoras, que tinha essa categoria. Depois houve a mudança, a gente teve prazos para fazer o mestrado e depois para fazer o doutorado. Quando eu defendi o mestrado, por exemplo, praticamente um ano antes eu estava com a dissertação pronta. Até que um dia, mas não apresentei, até que um dia o Luiz me ligou e disse: olha, você precisa defender essa dissertação antes de dezembro, porque senão você será rebaixada para auxiliar de ensino. Você vai ganhar menos e vai ser rebaixada também. Então, se você defender o mestrado, você será professor assistente mestre. Daí eu estava com a dissertação pronta, mas eu não tinha escrito a conclusão.
Então, em uma semana, escrevi a conclusão, apresentei para o Luiz, ele já tinha aprovado a dissertação, aí eu defendi em outubro de 1976, e não fui rebaixada, né? Mas, enfim, de qualquer modo, nós tivemos orientação da Maria Alice, quando a gente chegou, que o professor Florestan Fernandes não gostava que as professoras dessem aulas de calça comprida. Então, nós, como alunas, vínhamos de calça comprida, mas como professoras não podíamos. E o grupo remanescente, principalmente depois que a Maria Alice se foi, infelizmente, composto pelo Gabriel Com, José de Souza Martins e Luiz Pereira, eles tinham reticências com relação a gente assumir a disciplina, entendeu? Tanto que o Martins foi... Martins menos do que os outros, porque o Martins foi para Cambridge e deixou nas nossas mãos. Mas no primeiro ano, quem assumiu foi o Luiz. O Luiz foi dar a introdução. Bom, nesse período eu tive meus 2 filhos também, né? E nesse período inicial, o primeiro nasceu em 71, o outro nasceu em 75. Mas para deixar claro, também não precisa aparecer, mas o Rafael nasceu em maio de 71, no ano em que houve a SBPC lá em Curitiba, aquela efervescente SBPC pós AI-5, né? Mas eu voltei antes de terminar minha licença para poder dar aula, né? Porque senão eu ia ficar sem dar aula. Algo que eu me arrependo até hoje, mas fiz isso. Mas quando o Daniel nasceu, eu estava com a espada sobre a minha cabeça, que eu tinha de defender o mestrado. A Irene foi lá em casa e disse: Maria Helena, você sabe que se você não defender até o fim do ano, você vai perder, né? Então, vamos lá. Eles sofreram, eu acho, com o fato de eu dar tanta importância para a carreira e para a universidade, mas agora sobreviveram bem. Mas é engraçado que há alguns anos o Fábio Kainert, filho da Irene Cardoso e do Rubem Kainert, que também foi meu colega de faculdade, que também veio para São Paulo, ele fez uma pesquisa sobre o CESIT e veio me entrevistar. E ele me perguntou se eu não sentia a presença do preconceito contra a atuação feminina na universidade. E eu disse para ele que não senti, mas depois, repensando as questões, eu acho que ainda está presente, né? Veja-se a autoconcessão que o reitor fez ontem, respondendo para a Maria Arminda. Não sei se ele faria a mesma coisa se quem estivesse ali não fosse uma mulher, fosse um homem, né? Ah, esqueci de uma coisa muito importante. Quando eu fiz a minha pesquisa, eu entrevistei os funcionários da CUDEPAR e entrevistei todos os ex-presidentes ainda vivos, inclusive o Ney Braga, que tinha sido o governador do estado. E entre os funcionários, eu entrevistei uma pessoa excepcional, que foi o Francisco Magalhães, que era, na verdade, professor na Faculdade de Economia, não tinha título, mas que era alguém muitíssimo bem formado
e que era nosso professor, digamos, né? Assim, daqueles mais preocupados com o mundo. E eu fiz a dissertação, escrevi, foi publicada, mandei para ele. Quando foi alguns anos depois, final dos anos 90, eu sou procurada por ele, me pedindo para orientá-lo num doutorado, que foi um doutorado direto, porque ele queria fazer uma continuação do meu trabalho. Porque depois, quando a Codepar foi transformada em banco, também foi criada uma outra companhia chamada IPARDES, que é pesquisa de desenvolvimento, e que o Magalhães teve a ver com isso. Então, eu orientei, eu falei para ele que não tinha sentido, que afinal ele tinha orientado a gente, que não tinha sentido agora ele vir me pedir isso, mas eu orientei no doutorado. Ele entrou em primeiro lugar na seleção para o doutorado e fez um doutorado que está publicado no Paraná também, publicado duplamente, está publicado pelo IPARDES e está publicado pela editora da Universidade Federal do Paraná. E eu tive a honra de ser a orientadora dele.